nós estamos diante de uma passagem que é daquelas passagens pequenininhas, mas tão breves e tão fugazes quanto um terremoto de alguns segundos que causa uma destruição tremenda, ou quanto um tsunami de alguns segundos que causa uma destruição terrível, ou uma explosão, né, de lavas vulcânicas que causam explosões terríveis. É essa passagem de 1 Samuel. Eu vou lê-la para a seguir comentar com você as reflexões espirituais. Diz assim 1 Samuel 15, 32. Disse Samuel: Traze-me aqui Agag, rei dos Amalequitas. Agag veio a ele confiante e disse: Certamente já se foi a amargura de morte. Disse, porém, Samuel: Assim como a tua espada desfilhou mulheres, assim desfilhada ficará a tua mãe entre as mulheres. E Samuel despedaçou a Agag perante o Senhor em Gilgal. Samuel despedaçou a Agag perante o Senhor. Quando a gente encontra essas palavras, despedaçou, a gente entra diante daquelas situações do Antigo Testamento que as pessoas usam para não crer em Deus, para rejeitarem a leitura do Testamento, né? Para rejeitarem a leitura dessa memória histórica. Claro, ninguém vai ser salvo se ler o Antigo Testamento, não há condição sine qua non para a salvação. Mas eu estou me dirigindo aqui a pessoas que, junto com a sua salvação, agregaram essa questão de ler as Escrituras como um todo, as Escrituras judaicas. Porque aí nós temos princípios espirituais. Temos aí, em primeiro lugar, um rei amalequita, cujo título era Agag, como tinha Faraó, como tinha Césares, tinha também os Agagues dos povos amalequitas, de maneira genérica falando, né? E aí um desses Agagues, sendo derrotado por Saul por intervenção divina, ele, como estrategista de guerra, falou: olha, acho que acabou a amargura de morte, então a gente vai conversar, porque o Saul tinha poupado a vida desse rei, né? A gente não sabe o que Saul ia fazer com ele. De qualquer forma, o texto vai dizer que o Samuel olha para ele cheio de ira, o Samuel estava irado, olha para ele e fala assim: olha, assim como você desfilhou tantas mães, agora a tua mãe vai ficar desfilhada. E essa que é a palavra, ele despedaça. Parece um golpe de Kung Fu em cima do Agag. E quando a gente olha para uma situação como esta, a gente tem aí várias perspectivas a partir das quais interpretar, mas as perguntas, a gente não gosta de fazê-las, a gente quer resolver tudo, quer falar que isso é coisa da antiguidade, mas as perguntas estão a postos, elas estão à mesa, elas têm de ser feitas, porque as pessoas, junto com a sua fé em Deus, elas acabam moralizando até a forma como elas vão crer em Deus. As pessoas confundem fé em Deus com babaquice em Deus, ou fé em Deus com ira de Deus, né? E na verdade nós temos uma situação aqui bem atípica. Porque se de um lado a primeira perspectiva é que Agag só entendia essa linguagem da violência porque era a mesma linguagem que eles vinham usando, os amalequitas. Os amalequitas são pessoas de personalidade raivosa, personalidade que a gente chamaria hoje de extrema direita, que são pessoas que gostam de dominar, gostam de despedaçar, gostam de surrupiar vidas, gostam da moral sobre a vida alheia, mas a vida deles é aquela vida na baba, é aquela vida onde não tem muito critério não, né? E a gente tem como exemplo a família pessoal de extrema direita, que eles fazem o que eles querem e querem todos os direitos para si, mas ficam zombando dos outros que querem direitos, né? Eu acho que não tem racismo no Brasil exatamente porque ele é o racismo em pessoa. A gente comete os seus crimes e comete as suas loucuras porque eles são amalequitas de coração. Que amalequitas são uma simbologia daqueles povos que a cultura da perversidade, a cultura da beligerância, a cultura do eu vou me impor pela via do terror, está aí. A gente fica assustado hoje com os terroristas islâmicos, não que os islâmicos são terroristas, mas os principais terroristas conhecidos no planeta são da religião islâmica, são extremistas islâmicos. Mas a gente também tem aí muitos pastores que são terroristas, Alá, moda crente, né? Eles mandam matar, eles mandam castigar, eles mandam sequestrar, mas eles sabem disfarçar, tem a arte dos fariseus. Já os terroristas islâmicos, eles são descarados, né? Em nome de Alá, eles cortam pescoços. Se falar mal de uma figura, né? Igual fizeram aí uma charge do Maomé, eles vão lá e
causam terror mesmo. E os amalequitas têm essa mentalidade em nome da divindade deles, tinham essa mentalidade, né? Então, de um lado, a ação do Samuel tinha a ver com isso. Era essa linguagem aterrorizante que um rei amalequita entendia, foi com essa linguagem que ele foi despedaçado, porque ele achava que ele ia se safar de mais uma, né? Acabou a ira de morte, e aí ele se enganou. Esse é um lado da perspectiva. O outro lado é que a gente pode cumprir uma obra de Deus conforme a situação exige, naquele momento. Deus queria que os amalequitas fossem exterminados, num movimento único na história, de um povo que só entendia aquela linguagem única, aterrorizante, tanto quanto eles aplicavam em outros povos, né? Mas o profeta poderia fazer essas questões igual a Jesus. Jesus nunca se irou, ele se irou. A Bíblia vai dizer em João capítulo 2 que Jesus, ele olhou o templo cheio de animais torturados, cheio de sacrifícios feitos de maneira banal, e Jesus olhou aquilo, foi para um lugar à parte, fez um azorrague, e aí chegou lá e, ó, consumido pela ira, no sentido de zelos, né, da palavra grega zelos, ele saiu enxotando todo mundo, abriu gaiolas, soltou os animais e falou: a casa do meu pai não é casa de comércio, porque o sacrifício não era aquela coisa capitalista, né, de o bicho tá aí para você comprar e oferecer a Deus, não. Tinha que ser fruto do cara tirar lá do seu gado, ou de uma pessoa caçar uma pomba, uma rolinha e trazer a Deus. Tinha a ver com o trabalho das pessoas e não com o sentido de tá pronto, eu compro na mão desses imbecis que querem lucrar. Jesus ficou irado com aquilo, mas é legal que ele enxota todo mundo, mas ele não dá soco na cara de ninguém, ele não dá bicuda em ninguém, ele não xinga nenhum palavrão, de maneira que em Cristo a gente aprende que é possível se irar sem pecar. Mas é claro, irar-se, manifestar-se, gravar um vídeo indignado com as falas negacionistas e ao mesmo tempo racistas, isso é devido, isso é humano, isso é correto. Jesus se iraria do mesmo jeito. Embora os moralistas, que adoravam apedrejar só a mulher pega em flagrante adultério, usaram isso para crucificá-lo, né? Ah, ele disse que é Deus, mas não deu conta, saiu enxotando todo mundo. Mas Jesus não bateu em nenhuma pessoa. Ele usou o azorrague para enxotar pessoas. E é claro que entrasse na frente do azorrague ia apanhar. Se tivesse uma malequita de coração ali, puf, ia tomar na cara. Mas não é que Jesus estava batendo nele, o azorrague estava ventilando, igual o ventilador rodando. Se você pôr um dedo lá, você vai ficar sem ele, né? A intenção de Jesus era tão somente enxotar por meio de um objeto. A gente pode aprender isso com Jesus, mas antes de eu falar a terceira perspectiva, que fique bem claro, aqui não é uma crítica ao profeta Samuel. O profeta Samuel foi quem ele pôde ser naqueles tempos ali de cerca de 900 a.C. ou 1000 a.C. Ele foi quem ele pôde ser. Agora, a gente pode aprender com ele, porque ele não tinha os recursos que a gente tem, nem teológicos, nem sociológicos, nem filosóficos, nem psicológicos. Ele não tinha esses recursos para fazer uma autoanálise, nem psicanalíticos, né? Mas eu e você podemos aprender com o profeta Samuel, que ele foi quem ele pôde ser, porque ele temia ao Senhor. E ele temendo ao Senhor, naquele momento ali, ele se deixa tomar por uma ira pecaminosa, digamos assim. Porque se naquele momento Amaleque, né, o Agag, o rei dos amalequitas, precisava ser despedaçado com uma mensagem, aquele despedaçamento também é resultado de uma ira pecaminosa do profeta Samuel. Por que Samuel estaria irado naquela situação? Primeiro, que a gente vai vendo no próprio capítulo 15, ele ficou muito chateado, digamos assim, de Deus ter rejeitado Saul. Segundo, ele estava chateado porque o Saul se tornava rejeitável. Saul era muito burro, cabeçudo, foi chamado por Deus, mas fazia tudo errado. É como os fãs de Bolsonaro hoje em dia, né? Ai, não é possível, ai, ele é um homem colocado por Deus, mas essa boca, pelo amor de Deus. Aí se Deus chega para alguém e fala assim, não, já o rejeitei. Aí a pessoa ia lá falar com o Bolsonaro cheio de raiva, era aquela coisa assim, era a raiva de Deus, mas eu projeto no Amalequita. Muito semelhante àquela raiva que João e Tiago tinham dos samaritanos, que quando Jesus mostra no seu semblante que ele não poderia ficar com os samaritanos, porque ele estava com a agenda apertada ali, perto da crucificação, aí os discípulos aproveitam aquilo, ó, Jesus não pode ficar aqui, mas esses samaritanos também não merecem nada. Não, Senhor, quer que derramemos fogo do céu sobre estes samaritanos? É essa ira gratuita, né? Ou como aquela ira
do ressacado Noé. Noé, homem justo, um homem que andava com Deus, um dia depois do dilúvio aliviado, ele tomou todo o vinho da sua vinha, muito suco de uva, ficou bêbado, e aí ele dorme de saco de fora, e aí é claro, a cena é engraçada, mas é uma cena carente. Você encontra seu pai com o saco de fora, você vai cobri-lo. Aí o menino mais novo, Ham, mais conhecido como Cam, mas é assim que pronuncia no hebraico, ou sei lá, no babilônio, Ham, ele vai dizer, olha o saco do papai, e aí os dois irmãos vão lá de costas, cobrem a nudez do pai, o pai acorda, fica sabendo, e ele já estava de ressaca, no meio da ira dele, daquela falta de respeito de, em vez de ser ajudado, ele foi ridicularizado, alguns falam até que ele foi desejado por um filho que trouxe alguma coisa estranha do período pré-diluviano. Aí, em meio à sua ressaca, o Noé tem uma visão. Maldito seja Canaã! A gente fala que Noé amaldiçoou, mas Noé não amaldiçoou. Pode até ser que a visão veio junto com a ira, né? Porque por isso que o Senhor queria que os israelitas fizessem um altar de pedras toscas para dizer o seguinte: quando eu estou usando vocês, vocês são humanos, comigo não tem psicografia, comigo não tem alteração da consciência, comigo tem parceria. Eu uso você, mas olha, seus pecados escondidos vão no meio, sua personalidade estranha vai no meio, sua ira desembestada aparece no meio, e aí em meio à ira de Noé, ele olha e fala assim, meu Deus, maldito é o Canaã, porque eu estou vendo ali que uma geração todinha está amaldiçoada, porque ele fez a ligação do passado, que faz um filho zombar de um pai bêbado, com o futuro, que vai criando essas personalidades, que são cananeias, filisteias e, por assim dizer, amalequitas, que era tudo da mesma entidade espiritual que estava governando a vida do Ham, né? Que foi o pai dos africanos, mas o Noé viu alguma coisa no filho mais novo dele, o Canaã, que não se instalou na África. Então já se derruba todo o argumento religioso que diz que a África é um continente amaldiçoado. Porque o Ham, ele nasce do Canaã, mas ele vai para o Oriente Médio, ali onde hoje é o território de Israel, que não tem nada a ver com a África, né, gente? Fundamentalistas de plantão, preste atenção. E aí, o Noé, em meio à sua ira, teve uma experiência mística e o que ele falou aconteceu. E nós estamos falando exatamente de uma das coisas que o Noé viu. Porque os amalequitas vinham desses povos e dessas culturas cananeias, né? Misturados com ódios perenes de filhos de Esaú contra os filhos de Jacó. Ou melhor, contra os filhos de Jacó. E aí é interessante que Jesus não se irou, mas a nossa personalidade, ela aparece o tempo inteiro quando a gente está fazendo a obra de Deus. Seja essa ira terrível do Samuel, que ele estava com raiva porque Deus tinha rejeitado Saul, porque Saul era um imbecil também, que fez tudo errado, e também o Agag, que perturbavam demais Israel, porque não era perturbação, não era guerra fria, era guerra fria e guerra sangrenta, debochada, gente que fala assim, eu sou do fundamentalista mesmo, eu vou roubar de vocês e não vou ser processado. Isso dá uma ira dentro da gente, de maneira que se Deus levanta um profeta para falar contra a família presidencial, ele vai com muita ira. Mas hoje nós temos aquilo que o apóstolo Paulo nos recomendou, irai-vos, não pequeis. Por que irai-vos? Porque quem está vivo se ira, quem tem fome e sede de justiça se ira. Quem conhece o amor de Deus vai fazer uma zorraga igual a Jesus, mas não vai pecar, não vai xingar ninguém, não vai querer matar ninguém, não vai bater em ninguém. Né? Falando de nós, Samuel fez o que ele conseguia fazer. O que ele conseguiu fazer, que é todo irado, despedaçar Agag. Mas há outros sentimentos também que se manifestam, sentimentos de mediocridade. Né? Hoje eu concluí a leitura da palavra com a minha família, né? A gente está lendo o livro de João, concluímos o Evangelho de João hoje, e a gente estava vendo lá, por exemplo, que nós tínhamos duas personagens, um rico chamado José de Arimateia, mas um outro mestre da lei, chamado Nicodemos, que foi ter com Jesus à noite para não ficar mal para o povo. E aí, o texto vai dizer o seguinte, que Deus é tão maravilhoso que quando Jesus, Deus em pessoa, morreu, José de Arimateia tinha um sepulcro, e o Nicodemos,
que nunca se manifestou à multidão com Jesus em vida, ele nunca foi defender Jesus, ó, eu o conheço, eu sei quem ele é, eu vejo as obras que ele faz, ele não ia se queimar com o sinédrio dos sábios israelitas? Mas o que ele faz? Ah, Jesus morreu. Aí ele foi lá levar flores, bálsamos, foi levar materiais caros para embalsamar o corpo do morto. Então, seja essa ira ferrenha, quase endemoniada do profeta Samuel neste momento. Seja essa ira do bebum, não era nem bebum, ele estava bêbado naquela situação específica, do Jacó, do Noé, que viu o futuro de Israel. E seja essa bondade perversa de Nicodemos, que só se manifesta ou à noite ou quando o mestre está morto, a gente o tempo inteiro tem que se perguntar, Senhor, quando é que a manifestação dos nossos dons também está significando a manifestação do que há de mais medíocre do nosso caráter, seja essa ira desinvestada do profeta, seja essa educação assassina de quem só sabe levar perfume para o morto. Essa é a pergunta que eu te faço. Porque aqui a gente não tem que ficar pensando se Samuel estava certo, se ele estava errado, se no Antigo Testamento Deus concordava com matar ou não. Sobre o porquê dessa morte dos amalequitas, no vídeo anterior, veja lá a descrição que eu deixei vários vídeos para você assistir. A nossa pergunta é, qual é a minha ao ler essas passagens? O que essas passagens apontam sobre eu e você? O que essas passagens apontam sobre aquilo que a gente mais esconde, sobre o altar desinvestados que nós somos, né? O altar toscos, altar de pedras toscas, conforme Deus ensinou Israel a fabricar, indicando que eu e você somos assim diante de Deus, nós somos toscos. Mas temos muito mais consciência do que Nicodemos, do que Samuel, do que João antes de ser cheio do Espírito Santo e do que Noé ali saído do seu excesso de suco de uva. O que os seus dons têm representado? Será que você, ao ser chamado para fazer a obra do Senhor, também está querendo fazer um empreendedorismo fazendo conchavos que vai sugar muitas vidas? Como um certo pastor aí contemporâneo diz que Deus deu a ele a vocação de ser dono de uma fábrica de cigarros. Deus deu a ele um emprego. O que é o emprego? Abrir uma empresa de cigarros e de outras droguinhas aí. Um pastor famoso aí no Brasil, né? Ou será que você também é aquele pastor, eu gosto de aconselhar porque na verdade eu adoro ver figuras femininas diante de mim, com aqueles seios balançando na minha frente. Ai, Senhor, quanto tesão, quanto amor pelas almas, não é? Isso anula o dom que você recebeu? Não, mas isso é um chamado para você se purificar, para não exercer o seu dom cheio de adultérios e mediocridades. Será que você é aquele pregador que prega porque na verdade você ama seduzir multidões? Você é alguém que gosta de praticar sedição? Gente que com palavras consegue driblar um público não para Deus, mas para si, em nome de Deus? Porque de repente é isso, a gente tem que tomar cuidado com as nossas iras, com as nossas alegrias, com o nosso senso de justiça, porque isso tudo pode ser você dando grandes bandeiradas acerca de você mesmo. Por isso que em Jesus a gente tem o tempo todo quebrantamento. É você indo com toda boa intenção, levar uma boa nova e tomar na cara para você sempre se enxergar. Porque até Deus, quando se fez homem, ele não precisou ser próspero em tudo que ele fazia. Não é? De tantas coisas que eu te poderia citar acerca de Jesus, eu posso te lembrar aqui, por exemplo, daquela passagem de Lucas 4, quando ele chega pregando lindamente, as pessoas olhavam para ele como se ele fosse um anjo, mas de repente ele não foi próspero, porque ele começa a falar a verdade, e aí as pessoas começam assim, médico, cura-te a ti mesmo, você é tão gostosão assim. Aí ele não se faz de rogado, olha, realmente, vocês vão me citar esse provérbio, mas olha, tinha muitas viúvas em Israel, mas o profeta Elias foi amparado por uma viúva de Sarepta, longe dos territórios de Israel. Tinha muitos leprosos em Israel, mas Eliseu curou leprosos longe de Israel. E aí o povo vai ficando com raiva e a passagem termina assim, com eles pegando em pedras e levando para um monte para atirá-lo lá de cima e ele escapando no meio do povo. Porque nem Deus, quando se fez homem, quis prosperar em tudo que fazia, porque talvez a sua prosperidade intocável só está mostrando que você é um baita de um mau caráter.
Quem tem que prosperar na minha vida e na sua é a glória do Senhor. E por vezes a glória do Senhor significa a gente não sendo próspero em tudo que a gente faz. Porque Deus nunca prometeu a nós prosperidade, sim perseverança. É em perseverardes que está a vossa salvação. Aquele que perseverar até o fim será salvo, ainda que não prospere. Essa é a mensagem. Então, saímos dessas interpretações. Se Deus gostava de derramamento de sangue, se o Samuel estava com o Espírito Santo ou não, ao despedaçar Agag. Pensemos em nós, em mim e em você. Qual é a nossa ao lermos essas passagens? Pense nisso e cresçamos com os textos instigatórios do Antigo Testamento. Deus te abençoe. Dê o seu like, compartilhe e peço também para que você se inscreva neste canal, aperte o sininho para você receber as notificações e que você, caso queira falar comigo de forma mais personalizada, visite as minhas redes sociais. Tem aí o link na descrição do vídeo.